Bendito seja o nome do Senhor. Ao ler esse texto, assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. Dentro desse tempo profético que nós estamos, e esse culto que nós estamos oferecendo ao Senhor, de a quinta dos que avançam, quando nós lemos esse texto, que é bem claro e fala aí de forma bem enfática, a vida de um homem, a vida de Noé, o que é que nós podemos aprender, ou que o céu quer nos comunicar nessa noite, com a leitura dessa palavra, e o que eu posso levar para a minha vida, o que eu posso aplicar na minha vida, que possa mudar meus dias. Eu quero meditar sobre pessoas que avançam têm. Você pode dizer isso para esse irmão, essa irmã que está do seu lado? Pessoas que avançam têm. Irmãos, como é valioso, como é poderoso, como é eficaz o que faz parte da vida das pessoas que avançam. Então, o que é que faz parte, ou o que é que pessoas que avançam elas têm? Por certo, se nós começarmos a olhar a palavra, nós vamos aprender muitas coisas que pessoas que avançam elas têm. Mas há algo que o Senhor, Ele chama a nossa atenção, Ele chama o nosso foco concernente à vida desse homem por nome de Noé. Claro que qual fazemos essa leitura, assim fez Noé, isso dá a nós o entendimento de percebermos muita coisa. E o que nos chama a atenção do que Noé fez foi porque ele avançou. Noé está na galeria das pessoas que avançam. Noé está na galeria das pessoas que no seu tempo eles avançaram. Noé está na galeria daquelas pessoas que inspiram aqueles que querem avançar. Então, o que é que as pessoas que avançam, como Noé, elas têm? Tem concentração. Concentração. O que as pessoas que avançam, elas têm? Elas têm concentração. O que é concentrar? O que é concentração? É fixar atenção, é fixar energia, é fixar esforços. Por certo, então Noé, por ter concentração, Noé ele tinha uma atenção fixa. Por Noé, ele ser uma pessoa que avança e ter concentração, Noé ele tinha uma energia fixada, por certo, naquilo que ele fazia, naquilo que por certo faria com que ele avançasse. Noé, por ser uma pessoa que avança e tendo concentração, Noé ele fixava esforços. Irmãos, a concentração ela faz parte da vida de quem avança. Todas as pessoas que avançam no sentido positivo, no sentido que glorifica ao Senhor, essas pessoas elas têm concentração. Na vida, pessoas que avançam na vida estudantil, na vida profissional, na vida como pessoa, como indivíduo, pessoas que avançam nos seus ciclos de relacionamento, são pessoas que têm concentração. A concentração, ela faz parte na vida das pessoas que avançam, não só no físico, mas também no espiritual. Noé era alguém que avançou, mas Noé é alguém que tinha concentração. Noé, por ser uma pessoa que avança, Noé tem concentração. O certo é que nós vivemos no meio de uma geração que se desconcentra com muita facilidade. Nós vivemos no meio de uma geração que perde o seu foco, que perde a sua energia, que deixa de fixar os seus esforços com muita facilidade, com muita facilidade. Nós vivemos no meio de uma geração que ela é desconcentrada.
Nós vivemos no meio de uma geração que se desconcentra com muita facilidade, mas também vivemos no meio de uma geração que é desconcentrada. Eu olho aqui agora, eu ministrando a palavra do Senhor, eu olhando a expressão facial dos irmãos, a gente percebe que pela expressão facial de alguns, eles estão longe. Eles estão, eu não sei assim aonde estão, ou tem outra órbita, em outro planeta, eles estão longe, totalmente longe, e você percebe que eles não estão concentrados. O corpo está aqui, o físico está no ambiente, mas a mente não está concentrada, a mente está longe, o pensamento está longe, e assim não é só no ambiente de culto, não é só aqui não, mas é em toda a dimensão da vida. Você encontra com pessoas que esquecem documento, que esquecem carteira. A pessoa vai no supermercado fazer uma compra, e ali ela vai tirar a carteira. Ela tira a carteira da bolsa para fazer o pagamento, faz o pagamento, alguém esquece o cartão dentro da maquininha, alguém esquece a carteira em cima do balcão, esquece sacola. Quem já aconteceu isso? Você sai para comprar uma coisa, você vai, paga, e quando você chega em casa, fala: uai, eu fui comprar, meu Deus, eu vou voltar lá, eu esqueci lá em cima do balcão. Ou de repente, quem já não aconteceu com alguém, de você ir comprar algo, e naquele desespero você pega aquele monte de sacola, quando você chega em casa, fala: mas eu não comprei nada disso, deixa eu voltar lá, o que eu peguei era a compra de outra pessoa. Isso fala o quê? Não é só pressa, é falta de concentração. Nós vivemos, meus irmãos, no meio de uma geração que é desconcentrada na vida, tanto na vida pessoal, na vida profissional, na vida individual, como também na sua vida com Deus. Elas estão totalmente desconcentradas. E se você perguntar qual foi o primeiro louvor que louvamos a Deus nessa noite, pessoal, nossa, o louvor foi bonito. Eu lembro que o louvor foi bonito. Eu lembro que foi bonito. Ou você pergunta assim: qual louvor te tocou? Nossa, hoje eles cantaram um louvor na igreja que eu me arrepiei, eu me emocionei, eu fechei os meus olhos, eu levantei a minha mão. Mas qual que era mesmo o louvor? Qual era o louvor? Mas o louvor era tão lindo, que eu sei que eu entrei na dimensão do louvor, sim, ó. Mas qual era o louvor mesmo, gente? Qual era o louvor? E fica, qual é o louvor? É uma geração que se desconcentra e que está desconcentrada. Pessoas que avançam têm concentração, e nós precisamos a cada dia nos mantermos mais concentrados. O que eu e você, o que nós precisamos como pessoas que avançam, é mantermos isso vivo em nós, é manter isso ativo em nós. A gente está concentrado. Como está a sua concentração? Como está a sua concentração? Você pode perguntar a esse irmão que está do seu lado, por favor? Pergunta: como está a sua concentração? Bom, quanto maior for o nível de sua concentração, maior será o nível de sua absorção. Quanto maior for o nível em que eu estiver concentrado, maior vai ser o nível que eu vou estar absorvendo. No contexto de Noé, se Noé não tivesse concentração, Noé tinha se perdido, porque Deus veio e falou com Noé o que ele tinha que fazer. Deus falou o nome da madeira, Deus falou as medidas, Deus falou o tamanho, Deus falou o formato. Imagina se Noé não tivesse concentração. Imagina se Noé tivesse no meio da nossa geração hoje. Você já viu aqueles memes, aqueles vídeos que o pai está lavando o carro e fala com o menino: põe o dedo na boca da mangueira. O menino está com a mangueira lá com pouca pressão, ele coloca o dedo na boca. Você já viu esse vídeo? Tem esse vídeo, o pai está lavando um carro lá, aí o menino está com a mangueira com pouca pressão, fala: coloca o dedo na boca da mangueira. Vai, coloca o dedo na boca. Ou seja, está falando para pôr o dedo na boca da mangueira. O menino vai lá e coloca o dedo na boca dele com a mangueira com pouca pressão. É a geração que a gente está hoje, meus irmãos.
Quanto maior for o seu nível de concentração, maior será o seu nível de absorção. Por que as pessoas têm absorvido pouco? Porque tem pouco concentrado. Quanto mais eu concentro, principalmente tratando vindo do culto, aqui é o centro de treinamento. Todo culto que nós viemos na casa do Senhor, nós estamos vindo para ser treinados. De repente uma parte do culto seja o louvor igual a Marisa cantou. Deus falou com você através daquele louvor. Outra parte é a palavra que está sendo ministrada, porque a palavra ministrada leva você a pensar e leva você a refletir, mas é Deus te dando direção do que você precisa e o que você tem que fazer. Se eu não concentro na palavra que está sendo ministrada, eu não entendo, eu não aprendo, eu não absorvo nada. Por isso que é uma guerra, e tem gente que está num campo de batalha terrível, e que o Senhor te ajude. Se precisar, você vai lá no bebedouro, pega um copo d'água e joga no rosto e volta, e não cesse de dar glória a Deus com aleluia. Mas o certo é que quanto mais eu concentro, mais eu absorvo. Vamos, meus irmãos, encontrar exemplo de pessoas na Bíblia que com tudo que elas enfrentaram, com tudo que elas passaram, com tudo que estavam diante dela, essas pessoas não perderam a concentração. Nós podemos citar o exemplo do nosso irmão Jó. O Jó, com tudo que Jó passou, com tudo que Jó viveu, com tudo que Jó enfrentou, Jó não desconcentrou-se de Deus. Jó não perdeu a sua concentração, ele não desconcentrou-se do temor ao Senhor. Nós podemos aprender com José, com tudo que José passou, com tudo que José enfrentou, com todas as experiências amargas que José teve na vida, contudo, José não desconcentrou-se de Deus. José não desconcentrou-se do propósito de Deus para a sua vida. José, ele manteve todo o tempo concentrado. Nós podemos aprender com Josué e Calebe. Josué e Calebe, meus irmãos, eles não se desconcentraram, mesmo diante dos desafios do deserto, mesmo diante, meus irmãos, de quando os 10 espias, com aqueles relatórios negativos, diante de todo o povo chorando, querendo voltar para o Egito, e eles pegando em pedras para apedrejar Josué e Calebe, eles não desconcentraram de Deus, da promessa de Deus e da presença do Senhor. A irmã Maria, que o anjo das mensagens apareceu para ela, dizendo: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Ela não desconcentrou-se quando ela recebeu a mensagem de Deus. Com tudo que Maria enfrentou no seu período gestacional, ela não desconcentrou-se de Deus, ela não se desconcentrou do menino Jesus, de quem ele seria. Jesus, meus irmãos, ele não desconcentrou-se. E olha que Jesus teve um diabo tentando. Jesus, ele teve os religiosos da sua o perseguindo. Olha que Jesus não desconcentrou. Os irmãos de Jesus o ignoraram. Os irmãos de Jesus não criam nele. Olha que Jesus, meus irmãos, não desconcentrou. O povo não acreditava em Jesus. Jesus tinha sempre um povo que não estava o acreditando. Dos 12 que Jesus escolheu, ele passou a noite toda orando, pedindo ao Pai para revelar quem eram aqueles 12. Tinha 3 que com ele Jesus também não desconcentrou. Tinha o Pedro, que o negava. Tinha o Tomé, que não cria no que ele ensinava e nem nos milagres que ele fazia, que só cria ver. E tinha o Judas, que por certo iria traí-lo. Jesus convivendo, Jesus sabendo que o Pedro iria negar, sabendo que o Tomé não cria, e sabendo que o Judas estava ali, metendo a mão na bolsa, e Judas iria traí-lo por 30 moedas de prata. Com tudo isso, Jesus não desconcentrou-se. Jesus não desconcentrou, mas Jesus, ele manteve-se firme. Jesus, ele manteve-se concentrado no que ele ia fazer, em cumprir a vontade de Deus. Jesus, ele é o exemplo maior de alguém concentrado, que Jesus, ele colabora com as pessoas para concentrar.
Se Jesus ele é o exemplo maior de alguém concentrado, ele também colabora para todas as pessoas manterem concentradas como ele. E Jesus ele quer te ajudar você nessa noite a manter-se concentrada, a manter-se concentrado. A exemplo deste e de outros exemplos bíblicos, meus irmãos, a finalidade é que precisamos estar concentrados. O texto que nós lemos, ele nos mostra o quanto Noé era concentrado, porque o versículo que estamos lendo é: assim fez Noé. Noé não parou, Noé não titubeou, Noé ele fez, ele concluiu, ele avançou naquilo que Deus confiou ele a fazer. Da mesma forma que Deus encontrou Noé, e Noé achou graça aos olhos de Deus, e Deus confiou aquele grande projeto, daquele grande navio, daquele grande barco, para que Noé fosse feito, e Noé ele concluiu. Eu quero declarar em o nome de Jesus, que você recebe a ajuda de Deus hoje, para concluir o projeto que Deus confiou a você. Você vai viver isso no nome de Jesus. Por isso que nós temos hoje e agora uma ajuda muito especial, a ajuda do Espírito Santo, meus irmãos, para nós vencermos o que está tentando nos desconcentrar. Essa noite de quinta-feira é uma noite profética para a minha e para a sua vida. Do mesma forma que nós vivemos no meio de gente que se desconcentra com facilidade, no meio de gente desconcentrada, nós ainda estamos sendo bombardeados por algo que quer tirar a nossa concentração. Mas hoje nós estamos aqui no nome de Jesus, e como profeta de Deus para a sua vida, ainda que você esteja enfrentando, ainda que esteja diante de você, ou você esteja passando por algo que queira minar ou tirar a sua concentração, não terá êxito, porque o Espírito do Senhor, ele tem unção específica para te ajudar a manter firme, de pé e concentrado e concentrada para a glória do nome do Senhor. Então o que é que pode hoje te atrapalhar ou te prejudicar a manter-se firme ou manter-se concentrado? O mundo com as suas paixões, o mundo com as suas paixões está aí, as facilidades do nosso tempo, as sutilezas do celular, as sutilezas dos entretenimentos. Tudo isso vem, meus irmãos, para perturbar e tirar a concentração. Imagina comigo Noé hoje, na geração, porque Noé ele tinha no seu dia, nos seus dias, no seu tempo, ele tinha os desafios dele como nós temos no nosso. Mas imagina, se coloca hoje Noé no nosso lugar, vivendo os nossos dias para fazer uma arca. Hoje você vê as pessoas trabalhando, mas daqui a pouco elas param e estão olhando celular. Daqui a pouco elas param e vê celular. Daqui a pouco param, e hoje mesmo lá no hospital, eu estava até falando com a Nayara, as enfermeiras saem empurrando o carrinho com remédio e olhando o celular. Falei, daqui a pouco trupica. Vai daqui a pouco tira o celular, olhando o celular, empurrando o carrinho de remédio. Falei, daqui a pouco troca o remédio. Dá o remédio nenhum que é para dormir e coloca o que é para dormir, mas deixa aceso. Porque os entretenimentos, as coisas que rapidinho tira a atenção. As pessoas vão vagalume, passou um vagalume, acompanha o vagalume, vai acompanhando o vagalume. Aí veio outra borboleta de lá, já esquece o vagalume, vem a borboleta. Já veio a abelha, tira o olho da borboleta e já vai acompanhando a abelha. É a nossa geração, porque não mantém o foco. Imagina Noé fazendo um projeto de Deus hoje, com tanta coisa para tirar a atenção. É o entretenimento, é o mundo, é as facilidades, a modernidade, a inteligência artificial, é a evolução de tudo. Obrigado, meu irmão. As sutilezas, as más conversações, os maus relacionamentos, as más associações, o descuido com o que é necessário, as eventualidades, as lutas, as adversidades, são tudo coisas que querem nos desconcentrar.
Eu não sei qual é do grupo que você faz parte. Se é o do grupo que está na luta, se é do grupo que é as eventualidades, aquilo que acontece de vez em quando. Se de repente você está descuidado com aquilo que é necessário. Se é do grupo das más associações. Se você faz parte do grupo dos maus relacionamentos, das más conversações, dos entretenimentos, das facilidades do mundo, do momento. Eu não sei qual é o grupo que de repente você faz parte, contra o que está lutando para tirar a sua concentração, o que está impedindo você de ser mais produtiva, impedir você de ser mais produtivo. Noé está nos seus dias batendo martelo, cortando madeira, e tinha gente rindo, tinha gente falando: você está doido, nunca choveu, ih, você está ficando maluco. Imagina. É a mesma coisa, você está construindo algo, chega aí, não é desse jeito não. Eu acho que você não, acho que não está certo não. Acho que tem que cortar do outro lado e virar para o outro lado. Não, não é desse jeito não. E você está fazendo isso aí? Mas com que planejamento? Isso vai ter estrutura para suporte? Isso vai ter firmeza? Qual que é a estabilidade? Qual que é a garantia do que você está fazendo? Imagina Noé, o povo que não queria nada com Deus, rindo do que Noé estava fazendo, rindo do projeto que Noé estava desenvolvendo. Com um detalhe: Noé ouviu de Deus. De quem Noé ouviu? As pessoas não haviam ouvido de Deus, elas estavam ouvindo o que Noé reportava. Por isso elas não tinham tanta sensibilidade, ou não tanto se envolvia, porque não foi elas que ouviram. Então não se preocupe, porque você, no propósito de Deus, o que Deus comunicou a você, não queira que as pessoas entendam. Solte confete, coloque tapete, te dê aplausos, porque o que você ouviu foi você, o que Deus comunicou foi a você, Deus dividiu foi com você. Quem não ouviu o que Deus falou com você, não entende os seus passos, não entende o seu progresso, e muito menos o que você está fazendo. Mas se você mantiver-se como Noé, concentrada, Deus está falando comigo e com você ao longo desse ano. Esse é o ano de nós avançarmos, esse é o ano de você progredir, esse é o ano de você prosperar, esse é o ano de você ir além, esse é o ano de você viver o melhor ano da sua vida. Quem não ouve a palavra profética, quem não sente o que Deus está falando, vai te criticar, vai rir de você, vai zombar da sua fé. Mas meu irmão, mantenha-se concentrado no que Deus está falando com você, porque se Deus falou que vai te prosperar, avance no que aquilo que Deus falou. Se Deus falou que vai curar, se Deus falou que vai salvar, se Deus falou que vai levar, se Deus falou que vai expandir, se Deus falou que vai crescer, fique com o que Deus falou. Não desconcentre-se com quem não acredita do que você ouviu de Deus. Só por favor, não se iluda, que tem muita gente iludida. Deus não falou nada. Deus não falou nada. Eu falo isso com muita responsabilidade. Nós vivemos numa época, meus irmãos, muito crítica. Tem homens de Deus? Tem mulher de Deus? Tem os 7.000 escondidos na caverna? Tem. Mas tem muita gente dizendo assim: diz o Senhor, eis que vejo, e não foi Deus que falou. Tem muita gente dizendo: conta na folhinha, arrepiou aqui, ó, senti. Sentiu foi nada. E tem muita gente iludida, com profetada, com revelação que não é revelação. Fique com o que você ouviu de Deus, fique com aquilo que Deus falou. Tem gente que confia muito mais no que alguém está dizendo, assim diz o Senhor, do que quando abre a Bíblia e o Senhor diz. Nós precisamos cultivar essa conexão com Deus. Deus usa para falar com a gente, Deus usa os seus vasos, Deus usa. Deus tem os vasos dele, Deus tem. Mas eu preciso manter uma conexão de ouvir o que Deus falou comigo. Se qualquer pessoa chegasse a Noé e falava: essa arca não é para fazer nessa posição, o certo Noé diria: é para fazer nessa posição, porque eu ouvi do Senhor. Deus não é Deus de confusão. Deus não vai mandar você ir para lá, quando depois Deus já mandou. Não, Deus não fica esse negócio para lá e para cá não. Com Deus, meu irmão, é Deus de organização.
E a nossa geração que mais gosta de ouvir, meus irmãos: eu estou contigo, pega essa chave aí, ó o manto que desce. Esse irmão aí fica de pé, ó, estou vendo, irmão, ouro descendo sobre ti, ó, tem ouro. A nossa geração gosta de ouvir isso. Agora a geração não gosta de ouvir: ó, minha irmã, se arrependa desse pecado, viu? Se espírito de murmuração que só está com ela, essa rebeldia, só está quebrando princípio, essa gritaria dentro de casa, essa arrogância, esse orgulho, essa soberba, você está orando pouco, esse pecado que não é confessado, muda de vida. Ninguém quer ouvir isso não, meu irmão. Isso não é de Deus não, isso é da carne. O Deus que abençoa, mas é o Deus que manda a gente posicionar também. É por isso que nós precisamos estar concentrados no que Deus falou conosco. Deus está falando que você vai avançar, que é para nós avançarmos. Mantemos a nossa concentração. Pastor, tem luta? Tem. Pastor, tem inimigo levantando? Tem. Pastor, tem um gigante que parece que não vai cair por nada? Tem. Está difícil? Está difícil. Tem problema? Tem problema. Mas Deus falou que eu vou avançar, independente do que esteja na frente, independente do que esteja do lado, à frente ou atrás, independente de como seja a minha madrugada, ou minha manhã, ou minha tarde, ou minha noite. O que importa é a palavra de Deus que está sobre a minha vida. O que importa é a palavra de Deus que está sobre a sua vida. Que nessa noite você pegue isso no seu espírito e coloque dentro de você uma palavra de Deus para me avançar para a glória do nome do Senhor. Então, o que estiver tentando perturbar a sua concentração, mantenha-se firme, porque é o que o inimigo mais quer. O que essa situação mais quer é te desconcentrar. Você pode me ajudar enquanto eu tomo água? Diga para esse irmão que está do seu lado: o que o inimigo mais quer, o que essa situação mais quer é te desconcentrar. Você pode dizer para a pessoa que está do outro lado? Você lembra o que é para falar? O que é para profetizar? Vamos lá? Está vendo o nível da concentração? O que o inimigo mais quer, o que a situação mais quer, é te desconcentrar. Então você não pode perder a concentração. Eu não posso perder a concentração. Nós não podemos perder a concentração. Nós precisamos, irmão. Estamos sendo bombardeados, mas vamos ficar concentrados. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Noé estava concentrado no que Deus mandou ele fazer. Noé estava concentrado em viver do jeito que Deus queria que ele vivesse. Noé estava concentrado, meu Deus e meus irmãos, ter um estilo de vida que Deus queria que ele estivesse. Nos dias de Noé, eles estavam bebendo, comendo, obrigado meu nobre, bebendo e dando em casamento, mas Noé estava concentrado em fazer o que Deus mandou ele fazer. Eu e você, meu irmão, a cada dia nós precisamos exercitar isso. Está concentrado no que Deus está nos confiando. Então não se desconcentre da fonte das suas decisões. Noé não se desconcentrou da fonte de suas decisões. Qual era a fonte da decisão de Noé? Deus era a fonte das decisões de Noé. Assim fez Noé, conforme o Senhor Deus ordenou. Noé decidiu seguir a ordem de Deus. Nós precisamos manter concentrados na fonte das nossas decisões, em Deus. É em Deus que nós precisamos estar decididos a fazer exatamente conforme o Senhor ordenou. Para essa luta, para esse momento, para essa situação, há uma ordem de Deus de como eu e você venceremos. Só que eu e você precisamos estar concentrados no que Deus está mandando a gente fazer. Se nós queremos apenas o resultado, o final, nós não vamos entender o processo. Nós só entendemos o processo
é quando concentramos no que Deus está mandando a gente fazer. Volto a dizer, quanto maior for o nível da sua concentração, maior será a sua absorção, maior vai ser o nível de você absorver. Quanto mais você concentrar em Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar, Deus, o que eu tenho que fazer, Deus, qual é a direção, Deus, qual que é que eu tenho agora, qual que é o posicionamento, Deus, qual é a sua vontade, Deus vai exatamente dizer a você: para essa luta, minha irmã, é jejum e oração, é madrugada. Ô minha irmã, para essa luta o Senhor vai te falar, você vai marchar dentro dessa casa. Minha irmã, para essa luta você vai ter que ir lá pedir perdão e abraçar e fazer um propósito de oração por aquela pessoa. Deus, Ele vai falar com você o que é que Ele, não é o que alguém desmiolado, irresponsável, vai virar para você: olha, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Deus quer comunicar a nós. Deus quer comunicar a nós. Diga para quem está do seu lado: Deus quer comunicar a você. Diga: Deus está falando com você. Não se desconcentre da fonte de suas decisões. Tem gente, irmão, que escuta todo mundo, vai até lá para o Google, fala: Google, o que é que eu tenho que fazer com isso? Aí vai para o fofoqueiro, vai para o retranqueiro, para o recalcado, para o mexeriqueiro, para o incrédulo, para o carnal, para o cru, para quem não entende nada da palavra, não entende nada de Deus. A pessoa vai lá e divide: o que é que você acha que eu tenho que fazer? Aí o diabo toma aquela pessoa e fala: faz isso, faz aquilo. É, realmente eu vou fazer mesmo. Aí quando Deus fala vai fazer, não entende. Não desconcentre-se. A fonte da sua decisão é Deus. A fonte da sua decisão é o Senhor. Noé não desconcentrou. Eu acredito, não diz a mim, mas eu acredito que muita gente foi perturbar o sossego de Noé. Muita gente foi perturbar o sossego de Noé naquilo que ele estava fazendo, mas ele ficou concentrado: é desse jeito que eu tenho que fazer, é nessa medida que eu tenho que fazer. Eu acredito que o que não faltou para Noé foi curioso. Você também crê assim, né? Acho que não faltou para Noé foi curioso. O que é isso que você está fazendo, Noé? Você vai fazer qual que é o tamanho? Você acha que vai durar quanto tempo? Você já viu isso aí em algum lugar? Alguém já fez? Ô Noé, mas pera lá, Noé, mas como é que foi esse negócio que você ouviu? Você tem certeza que foi Deus mesmo que falou? Não foi depois, só conjecturando aqui, para você pensar comigo. Não foi depois daquela macarronada que você comeu, você foi dormir, você encheu o pandu de frango com quiabo e angu, deitou e está roncando, e você no seu ronco delirou com... Não foi isso não, me explica, como é que é essa voz? Que jeito que é essa voz? Como é que foi, que hora que aconteceu? Me conta aí. Não, só estou te perguntando que eu quero entender também. Tem gente assim, o curioso é assim: nossa, eu fui no culto hoje, menina, você tem que ver o que é que Deus fez lá. E me conta, vem cá, o que é que foi que Deus fez? E como é que foi? E chorou? Qual lado do olho que derramou mais lágrimas? Não, mas me conta aí, arrepiou, mas como é que foi? Não, me conta aí o que é que Deus fez. E foi que hora do culto? Quem mais viu? Quem mais estava perto? Quem mais... curioso. Eu creio que o que não faltou para Noé foi curioso. Só que Noé estava tão concentrado que ele não perdeu tempo com o curioso. Não perca tempo com o curioso não, meu irmão. Não, gente fria, distante de Deus, não perca tempo com esse tipo de gente, não. Mantenha-se concentrada, mantenha-se concentrada, ainda que tenha ser você da oração, você da palavra, você do jejum, você do monte, você do propósito, mas fique você, não perca a concentração por mais nada. Seja você o concentrado, seja você a concentrada, porque pessoas que avançam são pessoas que têm concentração. Marco Aurélio está ali, o doutor Marco Aurélio. O doutor Marco Aurélio começou a estudar direito, 4 ou 5 anos, o bacharelado, 5 anos. Imagina se ele não tivesse concentração, aquele monte de livro de Constituição, é tanta lei que tem que aprender. Não se bastasse o bacharelado de direito, tem a prova do OAB, que muita gente não consegue passar, e ele passou. Imagina se não tivesse concentração. Imagina você na sua vida, você monta o seu próprio negócio, de repente não é nada daquilo, é porque viu alguém vendendo sandália, está dando dinheiro, o lucro é 300%. Nós vender sandália é 300%, então eu vou vender sandália também. Onde você está comprando, hein? Qual é o seu vendedor?
Aí vai lá, o vendedor, a pessoa vai lá na internet e olha o vendedor. Eu estou vendendo sandália também, tá? Estou vendendo sandália também. Mas está olhando, é o lucro de 300%. Aí daqui a pouco vendeu que não teve lucro de nada, está mais pagando do que está tendo lucro. Você não está tendo lucro nada não. Aí passou, está vendendo, meu filho, está chamando para enxugar gelo ali. Quanto está pagando? 50 mil a hora, vai enxugar gelo. Eu vou lá enxugar gelo também. Tem gente que é assim, irmão, não sabe o que quer da vida. Você entende o que Deus está falando com você nessa noite de quinta-feira? Lembre-se que antes de Deus falar com você, Ele ministra o meu coração. Então nós estamos apanhando junto, eu estou apanhando dobrado, porque eu apanho na hora que eu recebo a palavra e na hora que eu estou ministrando também. Nós estamos tudo na mesma canoa. O que Deus está querendo é nos ensinar. Eu preciso ser mais concentrado. Eu preciso ser mais concentrada. Eu não posso me desconcentrar da fonte das minhas decisões. E fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Concentre no que Deus está mandando você fazer. Pastor, e se rir? E se não vier ninguém? E se não acreditar? Concentre no que Deus mandou você fazer. A gente caminhar para a conclusão agora. Não desconcentre-se da direção recebida do Senhor. Do versículo 14 ao versículo 16 a gente vai terminar agora. O Senhor diz: faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. Desta maneira a farás de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de sua largura, 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima. A porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro. Olha, Deus deu uma direção para Noé. Não desconcentre da direção que o Senhor te deu. Não desconcentre da direção recebida do Senhor. Quantas direções o Senhor já nos deu aqui nesse altar? Eu lembro de uma direção do celular que o Senhor nos deu. Aí alguém disse: pastor, eu posso trazer a foto? Eu falei: não, traz a foto não, é para colocar o celular no altar, não é colocar foto. Porque a ordem de Deus na época era trazer o celular. Agora Deus falou: unge as chaves. E nós estamos ungindo as chaves. A gente faz conforme o Senhor manda você fazer. Meu irmão, não desconcentre da direção recebida do Senhor. Detalhe: Deus não vai mandar você fazer nada que você não consiga fazer. Não precisa você querer copiar o que o outro mandou fazer. Nossa, o meu irmão saiu pulando com 7 pulos, com a perna só, virou uma cambanhota e Deus deu vitória para ele. Eu vou também fazer desse mesmo jeitinho. Aí sai lá, Deus não mandou a pessoa fazer, não foi uma direção que Deus mandou ela dar. Aí está lá andando com o pé só, querendo virar a cambanhota também para receber o que o irmão recebeu. Concentre no que Deus mandou você fazer. Há uma direção de Deus para a sua vida, minha irmã. Às vezes nós nos desconcentramos e Deus está dando uma direção e eu não entendo, eu não absorvo, eu não avanço, porque eu não estou, meu irmão, concentrado na direção que Deus me deu. Às vezes eu estou concentrado em tantas outras coisas, no que o outro falou, no que o outro disse. O outro mandou fazer assim, o outro mandou fazer daquele jeito, o outro escutou de Deus que tem que ser. Não, Deus dá uma direção para mim e para você. Deus está nos chamando hoje a uma particularidade. Então não desconcentre da direção recebida do Senhor. E eu termino agora. Versículo 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que o Senhor lhe mandou fazer, assim fez. Não desconcentre de fazer exatamente conforme o Senhor lhe ordenou. Não desconcentre disso. Ainda que seja só você e a sua casa, mas faça do jeito que Deus está mandando você fazer. Foi 120 anos Noé pregando, 120 anos, mas ninguém acreditou. Mas Noé fez exatamente do jeito que Deus mandou fazer. E no final, 8 pessoas se salvaram: sua esposa, seus filhos e suas noras. Faça do jeito que Deus está mandando você fazer, que vai ter salvação de Deus para você, para a sua casa. A resposta que Paulo deu ao carcereiro naquela madrugada foi: crer no Senhor Jesus
e será salvo tu e a tua casa. Faça do jeito que Deus está mandando você fazer, porque pessoas que avançam são pessoas que têm concentração. Você pode ficar em pé, por gentileza. Eu quero ainda orar com você agora. Eu não sei qual é o inimigo, o que está querendo fazer com que você se desconcentre. Se é no seu emocional, se é no seu psicológico, se é uma conversa que você ouviu, se é algo que você viu. E às vezes o inimigo está aproveitando disso para querer te desestabilizar. Mas Deus nos reuniu aqui essa noite para dizer: você, para esses dias, é quem Deus encontrou para poder avançar. Você pode viver a libertação, você pode viver a salvação, você pode viver os maiores milagres de Deus, desde que você não se desconcentre de quem é a fonte de suas decisões. Não desconcentre da direção que o Senhor tem te dado. Não desconcentre de fazer exatamente do jeito que Deus mandou. Não procure agradar A ou B. Faça do que Deus mandou. É para romper, rompa. É para silenciar, silencie. Mas se é para falar, fale o que Deus está mandando. Faça o que o Senhor lhe ordenou. Você tem 1 minuto de tudo que você ouviu e de tudo que a sua mente processou nessa noite, nesse culto da vitória, de sair daqui dizendo: Deus, eu estava me perdendo, eu já estava perdido ou perdida porque eu desconcentrei. Estende a sua mão e me ajuda. A ajuda de Deus é para você aqui hoje. Você vai voltar a ter alegria, você vai voltar a ter motivação, você vai voltar a ter aquele pulso, o sangue fervendo para a glória de Deus, para fazer o que Deus quer que você faça dentro de você. Você pode dar uma resposta ao Senhor agora. Espírito Santo de Deus, venha com teu poder agora e ajude a minha irmã, o que se perdeu, o que se desconcentrou, o que estava perdido, desconcentrado, sem saber para onde ir, o que fazer, e essa situação só avolumando, meu Deus, essa situação só piorando. Mas hoje, Senhor, é o culto dos que avançam. A unção que estava sobre Noé, libera essa unção sobre nós também. Porque nós hoje, no século 21, aqui no interior de Minas Gerais, no interior do Brasil, na cidade de Dom Cavate, cremos no Deus que ajudou Noé. Ajuda-nos também a mantermos concentrados, para avançarmos naquilo que precisamos, para crescermos, para fazermos, para prosperarmos, para vivermos aquilo que o Senhor preparou para nós vivermos. Por isso eu abençoo o meu irmão e a minha irmã. Eu libero sobre ele e sobre ela a bênção do Senhor agora. E esta pessoa que acompanha pela internet, que a unção que está dentro desta casa alcance essa pessoa também. E que nós possamos, Senhor, sairmos daqui concentrados, ligados no 220 do céu, respingando azeite. Que possamos sair daqui, meu Deus, cuspindo fogo e rotando brasa na presença do Senhor, concentrados para a glória do teu nome. E que a minha irmã, Senhor, avance, porque pessoas que avançam têm concentração. Abençoa a minha irmã com concentração nessa hora, porque assim como fez Noé, tudo que o Senhor lhe mandou, conforme o Senhor lhe mandou, assim o fez. Que essa bênção venha sobre a vida da minha irmã, no nome de Jesus. Ela precisa de uma decisão, ele precisa de uma direção, e precisa de ajuda do teu Espírito com capacitação, para fazer do jeito que o Senhor quer que faça. É difícil, mas é possível. É difícil, é complicado, mas é possível. Que a unção do Senhor que facilita as coisas venha, meu Deus, ser liberada sobre nós, para descomplicar o que é complicado. Libera essa unção sobre a vida da minha irmã e do meu irmão. Assim eu oro, Pai, assim eu abençoo, Pai, no nome bendito de Jesus. Amém e graças a Deus.